sonho é ver Jesus tocar o seu. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, família de vocês também. Que Deus possa te abençoar e seja bem-vindo ao nosso canal Cidadão Celestial. Um canal que foi criado com o objetivo de refletir sobre a Palavra de Deus, de estudarmos sobre a Palavra de Deus, de nos aprofundarmos acerca de alguns temas importantes para a nossa vida. Tá bom? Então seja muito bem-vindo. Que bom que você parou um tempo para poder estudarmos juntos. Eu não sou professor, tá? Nós estamos todos aqui aprendendo. Nosso professor é o Espírito Santo. Então que ele possa, desde já, conduzir o nosso estudo de hoje. Se você quiser se inscrever no canal também, fique à vontade. E também, se puder, compartilhar este vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas também. E o nosso principal objetivo é incentivar você a estudar a Palavra de Deus, tá bom? É muito importante em todos os tempos, ainda mais nos tempos em que estamos vivendo hoje, nós buscarmos a Palavra de Deus, estudarmos a verdade, para que possamos nos prepararmos, estar cada vez mais preparados para as coisas que acontecem e que vão acontecer, tá bom? Então que Deus nos abençoe e que você possa aproveitar o estudo de hoje. Todos os dias. Bom, pessoal, como vocês puderam ver aí na vinheta, o nosso tema de estudo hoje é o Cordeiro e o Sexto Selo, tá? Vocês vão ver que esse é um tema muito interessante. Eu escolhi esse tema para a gente refletir um pouco, estudar um pouco, porque tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje, tá? Os textos que nós vamos ler, eles estão em Mateus, no capítulo 24, e nós vamos ler também Apocalipse, capítulo 6, tá bom? Eu já vou falar os versos, mas se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, é importante que você tenha a Bíblia em mãos para poder fazer essa reflexão. Eu já estou com a minha aqui, ó, minha Bíblia de estudo, tá bom? Mas se você não tiver também não tem problema, tá? Eu até preparei um slide aqui para poder a gente poder acompanhar a leitura, tá bom? Então, nós vamos falar a respeito do capítulo 24 de Mateus. Não é o capítulo todo, é apenas uma pequena parte, mas só para a gente poder contextualizar a nossa reflexão. O capítulo 24 de Mateus, ele é o sermão profético de Jesus, ok? Então Jesus Cristo, no capítulo 24, ele encontra-se em Jerusalém com os apóstolos, tá? Os apóstolos estão ali andando em volta do templo antigo de Jerusalém, e ali os apóstolos, eles olham para o templo e eles ficam impressionados com a construção, né? Com a arquitetura do templo. E eles falam para Jesus: mestre, que edifício bonito, né? Que pedras bonitas. Realmente era um templo muito bonito naquele tempo de Jesus. E Jesus vira para eles e diz que simplesmente tudo aquilo seria destruído. E ali ele dá início, então, ao que a gente chama de um sermão profético. Então os discípulos, os apóstolos ficaram impressionados com aquilo que Jesus falou. E eles quiseram saber mais, lógico, né? O Senhor, nos conta mais detalhes. E aí Jesus, então, começa a falar a respeito dos sinais que haveriam no mundo antes da sua volta. Então Jesus fala que antes dele voltar, alguns sinais iriam acontecer no meio político, militar, né? As nações aí se estranhando, e haveria fome em vários lugares, problemas no meio religioso também, pessoas vindo dizendo serem o Cristo. No meio natural, muitos sinais, terremotos, desequilíbrio natural. Tudo isso são alguns sinais que Jesus diz que vão acontecer antes dele voltar. Só que nós vamos nos deter hoje
em uma parte, em uma porção desses sinais, tá bom? Está lá em Mateus no capítulo 24, no verso, deixa eu ver aqui qual o verso. No verso 29. Então dá uma olhada aí se você estiver com sua Bíblia, em Mateus no capítulo 24, no verso 29 diz assim: Imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então veja que Jesus aqui, ele fala de sinais que aconteceriam no céu. Ok? Sinais no sol, na lua e nas estrelas. Tá? Quando você vai para Apocalipse no capítulo 6, agora vai lá para Apocalipse capítulo 6 e você vai dar uma olhada aí no sexto selo, no verso 12. Diz o seguinte: Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como um pano negro e a lua inteira se tornou como sangue. Então as estrelas do céu caíram como figos verdes. Não está falando dos mesmos eventos? É a mesma coisa. Veja que João escreveu o Apocalipse por volta do ano 100. Quando João escreveu o Apocalipse, eu acredito que ele deve ter se lembrado do sermão profético de Jesus, porque João estava lá em Jerusalém, vendo o edifício, o templo, e comentando com Jesus. E Jesus falou aquilo. Talvez na hora João não entendeu muita coisa. Mas que sinais são esses que Jesus está falando? Agora João, preso na ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse, tem as visões, e aí eu acredito que João na hora se lembrou, puxa vida, esses sinais são sinais de que Jesus estava se referindo lá no seu sermão profético. Então veja que a Bíblia, as profecias, elas vão se encaixando. São os mesmos eventos, veja no detalhe aí as palavrinhas grifadas do sol, a lua e as estrelas. Em Mateus 24 à esquerda e Apocalipse 6 à direita. São exatamente os mesmos eventos. É aquilo que Jesus profetizou, ele confirma no Apocalipse e lança mais luz e fica muito mais fácil, mais claro da gente entender. Tá bom? Agora, como que a gente pode entender esses sinais? Será que esses sinais já aconteceram? Será que eles estão no passado? Serão coisas que vão acontecer ainda no futuro? O que vocês acham? A gente vai entender isso melhor e eu quero deixar uma coisa bem clara para você. O que eu vou falar aqui são pontos de vista, tá? São interpretações. Para mim, é a interpretação que mais faz sentido, ok? Mas você, se tiver alguma dúvida ou até mesmo não concordar, não tem problema nenhum. Você pode continuar estudando e buscando uma melhor forma de compreender o assunto, compreender o tema. Tá? Esse é o meu objetivo, não é simplesmente sair falando aqui que você encerre o assunto. Não. Tá? Mas para mim, esse ponto de vista é o mais aceitável. Ok? Então vamos procurar entender melhor esse assunto. Então é o seguinte, o livro do Apocalipse e as demais profecias bíblicas, existe uma escola de interpretação, dentre muitas outras escolas de interpretação de profecia bíblica, chamada historicista. É uma escola de interpretação historicista. Tá? Até essa Bíblia que eu utilizo aqui, que é a Bíblia Andrews, ela tem uma introdução a cada livro da Bíblia. E ela está dizendo aqui acerca do método de interpretação da escola historicista, que ela visa, ela tem foco no fluxo da história, ok? Ou seja, aqueles que a interpretam, que a utilizam, creem que o Apocalipse fala a todo o percurso da história cristã, desde os dias de João até
até a segunda vinda de Jesus. Ou seja, a história é o palco de atuação de Deus, tá? Então, para mim, particularmente, eu sempre prefiro, né, lançar o olhar à profecia bíblica utilizando esse método de interpretação historicista. Porque quando você vai para a história e você vê o desenrolar dos eventos, fica muito mais fácil de você compreender, ok? Então a chave para a gente entender tudo isso, Mateus 24, Apocalipse 6, né? O sermão profético de Jesus e o sexto selo, está no texto de Jesus, lá em Mateus no capítulo 24. Se você voltar lá para Mateus capítulo 24, e você der uma olhada aí no verso 29, aqui está a chave para você entender isso. Veja o que Jesus diz no verso 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Que dias são esses? Que tribulação é essa que Jesus está se referindo? A gente tem que ir para a história. Ok? Então quando a gente vai para a história, a gente só consegue identificar dentro do período do cristianismo um período que corresponde a uma grande tribulação, que é o período da Idade Média. Por quê? Porque na Idade Média houve muita perseguição aos cristãos. E essa perseguição ela partiu de dentro da igreja. Foi a própria igreja cristã que se voltou contra alguns cristãos que começaram a ter uma visão, uma interpretação diferente da Bíblia, daquilo que a igreja costumava ensinar. Então o período da Idade Média ele corresponde a esse período de perseguição. Foi o período da Santa Inquisição, né? Foi instaurado o Tribunal do Santo Ofício. Muitos cristãos foram martirizados, foram torturados, foram obrigados a renunciar à sua fé, ou então eles morreriam nas fogueiras, torturados. Alguns morreram enforcados, outros morreram na guilhotina, outros morreram afogados, enfim. Não existe dentro da história, utilizando o pano como pano de fundo, a escola de interpretação historicista, não existe dentro da história outro período que não corresponda a esse. O período da Idade Média. Então, aqui Jesus está dizendo que logo após a tribulação desses dias, porque esse período ele foi abreviado, né? Porque senão ninguém ia suportar. Até a Bíblia diz que, né, esses dias seriam abreviados realmente, e foram. Então, após esse período, o que aconteceu? Volta para Apocalipse 6. Terremoto. O sol se escureceu, a lua se tornou negra, ou como sangue, e houve também a queda das estrelas. Então a gente tem que voltar para a história, tem que procurar esses eventos no final da Idade Média. Será que a gente encontra? Vamos dar uma olhada? Então, só para a gente enumerar, a gente vai tentar encontrar após aqueles dias, na Idade Média, esses eventos: terremoto, o sol que se escureceu, a lua como sangue e a queda das estrelas. O terremoto a gente consegue identificar como o grande sismo, o grande terremoto que ocorreu em Lisboa no dia 1º de novembro de 1755. Ok? Então esse terremoto ele atingiu o centro da Europa, o centro do poder ali do cristianismo, da elite do cristianismo, e foi um terremoto terrível que destruiu, devastou a cidade de Lisboa, inclusive atingiu até outras regiões da Europa, teve um maremoto lá, enfim, morreu muita gente. Então veja que esse evento ele encontra-se exatamente nesse período do final da Idade Média, que é quando João diz lá em Apocalipse 6:12 que quando o Cordeiro abriu o sexto selo sobreveio o grande terremoto. Tá? Então a gente entende por ser este evento o cumprimento aí desse texto. O segundo evento, que é o dia escuro,
ele ocorreu em 19 de maio de 1780. Então veja que eu fui buscar uma referência nisso no site Wikipedia, que não é um site cristão, é um site secular, né, como se fosse uma espécie de enciclopédia online. E lá você tem a descrição desse dia, que ocorreu em 19 de maio de 1780. Lá está dizendo no texto: os céus da Nova Inglaterra e de parte do Canadá ficaram demasiadamente escuros apesar de ser dia. Então é engraçado, tem até um relato de um cidadão que viveu na época em Nova York. Ele disse o seguinte: esta escuridão extraordinária veio entre as 10 e 11 horas da manhã e continuou até o meio da noite seguinte. E ele relatou que o pico da escuridão ocorreu por volta do meio-dia. Outras pessoas dizem que foi uma escuridão tão densa que você podia até apalpar. Imagina isso no meio do dia. E o que é interessante é que os cientistas eles não conseguem explicar isso, porque não foi simplesmente um eclipse. Foi de fato o escurecimento do Sol, ou seja, foi um evento sobrenatural que aconteceu. E naquela mesma noite, nesse mesmo dia, a Lua ficou vermelha como sangue. E por fim, o último dos 4 eventos ali descritos no Apocalipse 6, falando a respeito da queda das estrelas, que ocorreu em novembro de 1833. Para ser mais preciso, nas noites de 10 a 13 de novembro daquele ano de 1833. É claro que quando a Bíblia diz queda de estrelas, é algo metafórico, né? É uma força de expressão, porque se uma estrela cair do céu, acabou tudo. Na verdade, o que aconteceu foi uma grande chuva de meteoros. Tem um relato também no Wikipedia, você pode pesquisar depois e ler por si próprio, de um cidadão lá, né, dos Estados Unidos, onde esse evento foi visto com mais intensidade. Ele diz o seguinte: cerca de 2 da madrugada, fomos chamados pelo choro dos sinais nos céus. Despertamos e, para nosso espanto, todo o firmamento parecia envolvido em esplêndidos fogos. Milhares de meteoros brilhantes caíam no espaço em todas as direções, com longos rastros de luz seguindo seus cursos. Isso durou várias horas e só acabou quando os raios de sol iluminaram o céu. Bom, então aí você pôde ver dentro da história os eventos que se encaixam, né, muito bem nos textos que a gente acabou de ler, tá? Como eu falei para você, é um ponto de vista, tá? Não precise tomar isso como uma verdade absoluta. Para mim, esses eventos eles fazem todo sentido, né? Quando a gente vai para o texto bíblico e acompanha as ocorrências na história, tá? Você há de convir comigo, mesmo se você não concordar, você achar que não tem nada a ver, mas que para mim faz bastante sentido. Mas assim, continue, lógico, estudando, continue pesquisando. E uma coisa que me chama bastante atenção em tudo isso é o seguinte: poxa, se o 6º selo está no passado, no século 17, 18, 19, quão próximo nós não estamos do 7º e último selo? Porque são 7 selos para serem abertos. Se 6 já foram abertos, os outros 5 já passaram. Falta só um. Então veja o quanto nós estamos próximos da volta de Jesus. Isso é uma coisa que a gente precisa refletir. Um outro detalhe é o seguinte: eu vejo em tudo isso o quanto Deus ele nos ama, sabia? Porque Deus ele nos mostra as coisas que vão acontecer no futuro através da profecia bíblica, através do Apocalipse e de vários outros textos bíblicos. E o quanto
o quanto Deus nos ama tanto a ponto de nos mostrar, de nos revelar as coisas que vão acontecer, para que a gente se prepare, claro, mas principalmente tem um texto lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 19, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, que diz o seguinte: Jesus dizendo: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Jesus está revelando isso para você, porque Ele ama muito você. Que para que você creia que Ele está no controle. E coisas estranhas acontecem realmente, porque o mal existe. Existe um grande conflito, um conflito cósmico que atravessa os séculos entre o bem e o mal. Mas sabe que Jesus Cristo ele está no controle. E Ele mostra, Ele se revela através das profecias, porque Ele te ama. Ele quer que você se prepare, que você esteja preparado. De que forma que a gente pode se preparar e deve se preparar? É estudando esse livro aqui, ó. Estude a Bíblia. Tire tempo para estudar. Leia, pesquise. Tá? Esses textos podem ser um ponto de partida. Você pode separar um tempo para pesquisar, para estudar mais, para buscar mais conhecimento. As referências eu coloquei aí, mas você tem milhares de outras referências. Estude, busque a Deus. Que eu tenho certeza que Deus ele vai se revelar para você através da sua palavra. E você vai ser muito feliz, muito mais feliz e vai estar muito mais preparado para enfrentar todas as crises, os desafios que a gente sabe que a nossa vida nos impõe. Tá bom? Então, que Deus abençoe você, que o Espírito Santo seja derramado na sua vida sem medida e que você possa ter uma boa semana e até o próximo vídeo. Um abraço. Beijar suas mãos, encontrar os que perdi, ser completo.